Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar, galera, sobre a viagem do Clube do Remo com destino à cidade de Porto Alegre. O Leão, que no próximo sábado vai encarar o São José no estádio Paços da Areia, e o Fenômeno Azul foi ao aeroporto apoiar o elenco azulino. Clube do Remo que depende só dele para trazer essa classificação à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Quero conversar justamente sobre como o time do Remo pode entrar em campo nesta partida diante do São José. Será que tem possibilidades da gente repetir a nossa escalação? E a gente também vai conversar sobre as possibilidades aí da última rodada, trazer aquele prognóstico aqui em quais resultados o Remo pode conseguir essa classificação para o quadrangular de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim vocês estarão ajudando demais a gente por aqui, beleza? Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, pessoal, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrando aqui no nosso link, inclusive da Bet Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo. Hoje à noite tem Libertadores da América, tem Bolívar e Flamengo, tem São Paulo e Nacional do Uruguai, tem também o jogo do rival aí na Série B, quem quiser apostar no Avaí também, né? Tá aí as cotações para você profetizar. Final de semana tem também a Série C, Série A, Série B e vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Jogue com responsabilidade e profetize com a Bet do Brasil. Recado também da DNA Cursos Técnicos, para você que nesse segundo semestre vai investir na tua carreira profissional, com direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo. Galera, é o seguinte, né? A gente primeiramente vai conversar com vocês aqui sobre o embarque da delegação do Clube do Remo aí para a cidade de Porto Alegre. O Remo acabou de embarcar, tá? Na verdade, o avião vai sair agora, tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, estou gravando aqui às 18h15. O avião vai decolar às 18h30. O Remo, claro, já está no aeroporto, já fez todo o procedimento de check-in. O Clube do Remo que chegou um pouco mais cedo lá ao aeroporto internacional de Belém, sobre o apoio do Fenômeno Azul. A gente trouxe aqui durante a semana, né, pessoal, a informação de que a torcida iria comparecer ao aeroporto, várias organizadas, torcedores comuns foram lá dar esse apoio ao elenco azulino, ao técnico Rodrigo Santana. Os jogadores receberam um carinho bem especial da torcida aí em relação a esse jogo. É aquele último apoio, né, pessoal? Porque, assim, é um jogo que vale simplesmente calendário para o Remo ainda em 2024 e a possibilidade de acesso à Série B, ou seja, a possibilidade de classificação para a segunda fase da Série C, que não vem desde 2020. Então, a torcida do Remo, que durante o campeonato todo ficou ali oscilando entre uma precoce eliminação na competição e a possibilidade também, né, pessoal, de lutar até contra o rebaixamento, viu, depois do início do trabalho do técnico Rodrigo Santana, essa esperança retornar, tá? Com boas atuações na capital paraense, o Remo que vem aí de 5 jogos seguidos como mandante, vencendo todos. É verdade que poderia estar melhor como visitante também, aliás, nesse momento, um ponto faria a diferença para a gente aí, tá um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente está super vivo. Claro, o campeonato também ajudou a gente, isso é verdade. Mas quando o campeonato te ajuda, você tem que ir lá e aproveitar essa oportunidade. E agora o Remo tem a grande possibilidade de ir ao Rio Grande do Sul. Aliás, quem não lembra, 2005, né? Quando o Remo estava numa situação parecida, o Remo tinha ali que venceu o Novo Hamburgo lá na cidade de Novo Hamburgo,
para poder conseguir o acesso, e o Novo Hamburgo, que estava numa situação também parecida com a do Clube do Remo, tá? Uma coincidência aí, digamos assim, né? Uma situação parecida com a do São José, perdão. Ou seja, uma equipe que estava eliminada, mas era uma equipe que vinha com uma motivação extra aí, né? De bastidores para vencer o Remo. Tanto é, se vocês lembram do jogo lá do Clube do Remo contra a equipe do Novo Hamburgo, cara, o time do Novo Hamburgo deu a vida contra o Remo naquele dia. E o Remo venceu por 2-1 e foi campeão brasileiro. Então, mais uma coincidência aí, a gente vai enfrentar uma equipe gaúcha. E repito, o Remo depende só dele. O Remo depende só dele para chegar lá na cidade de Porto Alegre e conseguir a vitória diante do São José, tá? Então, esse apoio é importante. Tem gente que não gosta, tem gente que é supersticiosa, diz que toda vez que acontece isso, o Remo não consegue a vitória, mas enfim. Mais uma vez o apoio foi dado, mais uma vez para mostrar para esses jogadores que a torcida do Remo está ao lado deles e com certeza vai ter o apoio também quando chegar lá em Porto Alegre. Tem muitas caravanas que com certeza vão estar no estádio Paço da Areia acompanhando o Leão Azul Paraense nesse jogo mais importante do ano até aqui, beleza? Justamente, pessoal, para a gente falar sobre essa última rodada da Série C, tá? Que a gente fala um pouco também sobre como o time do Remo pode entrar em campo, tá? Eu acho que tá mais do que nítido para vocês todos, eu acho que vocês concordaram comigo na última partida, que a vitória diante do Londrina foi o nosso melhor jogo na Série C. A melhor atuação do Remo foi diante do Londrina, tem 3-0 acachapante, poderia inclusive ter sido 4, 5, teve um gol mal do lado, teve um gol impedido do Ribamar. Então o Remo fez o melhor jogo dele na Série C contra o Londrina. Então esse crescimento na hora certa da competição é que deixa o torcedor também um pouco mais confiante que a gente possa trazer essa classificação fora de casa. Mas, para que isso aconteça, já vim falando durante a semana toda, o técnico Rodrigo Santana tem que colocar os melhores em campo. Então, se ele quer que o Remo continue com esse calendário, que o Remo continue com essas possibilidades de classificação, ele tem que colocar a melhor onzena em campo. Na minha opinião, se ele repetir o time que entrou em campo diante do São José, ele vai ser muito coerente. Ele colocou o Sávio com muita coragem na defesa naquele jogo. O Sávio conseguiu qualificar aquele passe na saída de bola, inclusive ajudando o Raimar pelo lado esquerdo. Tá? O Raimar fez um bom jogo também, porque o Sávio fez um bom jogo. O Bruno Silva aí dando aquele equilíbrio junto com o Pavani no meio campo também fizeram uma grande partida. Jaderson, não preciso nem falar muito sobre ele. Diogo Batista na direita, né, conseguiu ali também fazer um jogo muito bom, inclusive fazendo seu primeiro gol com a camisa do Clube do Remo diante do Londrina. E o trio de ataque, que começou com o Jaderson, com o Pedro Vitor, que foi, na minha opinião, na maioria da torcida, o mais abaixo, mesmo assim conseguiu ainda ser perigoso, e o Ítalo, que também tem essa possibilidade de começar o jogo e foi muito bem contra o Londrina. Não só pelo gol que fez, mas porque participou do jogo. Não foi aquele Ítalo preguiçoso, aquele Ítalo que se esconde do jogo, não. Participou bastante e foi peça fundamental naquela vitória. Então, repetindo a escalação, não inventando moda, que o Rodrigo Santana às vezes inventou nessa Série C jogando fora de casa, a gente tem sim grandes possibilidades de trazer essa vitória. Agora, eu vou trazer aqui um assunto, tá? Só para finalizar a semana aqui de vídeos, tá? Com vocês. Já falei para vocês, o Remo depende só dele. E, claro, não vencer o lanterna da competição, é claro que vai ser vergonhoso. E, mais uma vez, o Remo não fazer a parte dele. Isso é óbvio. Mas o Remo depende só dele. Mas, gente, se o Remo não vencer, e ele empatando, por exemplo, ele iria a 26 pontos. Mas, para ele se classificar, Náutico e Figueirense não poderão vencer os seus jogos. Náutico e Figueirense não poderão vencer os seus jogos. Ou seja, Londrina contra a equipe do Náutico e o Volta Redonda recebendo o Figueirense lá no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Porque o Figueirense não pode vencer, porque se ele vencer ele vai a 27 pontos. E caso o Remo empate, o Remo só vai a 26 e o Figueirense ultrapassaria o Clube do Remo. Caso o Londrina vença, né, a equipe do Náutico ou o empate, o Londrina iria a 27, por exemplo, o Náutico ficaria no máximo com 26, mas o Remo ficaria à frente do Náutico porque tem 2 vitórias a mais do que a equipe pernambucana. Caso o Remo perca para o São José, qual é a possibilidade? A mesma coisa, só que é uma possibilidade menor, ou seja, o Londrina tem que vencer o Náutico e o Volta Redonda tem que vencer a equipe do Londrina. Só essas são as combinações para o Remo se classificar, tá? Ele pode classificar com a vitória, obviamente, só depende disso, com o empate e com a derrota. Mas claro que a gente não quer estar fazendo essa matemática toda para deixar vocês malucos.
o Remo depende só dele, pessoal. Só dele. Se ele fizer o jogo corretamente, se ele jogar o tempo todo concentrado, não tem motivação do outro lado que faça a gente perder essa classificação. Só depende do clube do Remo. Essa partida aqui vai ser apitada por Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele é árbitro FIFA, tá? Apita a primeira divisão aí há vários anos, né? É um árbitro que é conhecido também por aplicar muitos cartões amarelos e também é um árbitro, até o último ano, se eu não me engano, ele era o árbitro que mais dava pênalti do futebol brasileiro. Ou seja, tem contato dentro da área, o Wagner tá marcando pênalti aí. Então a gente tem que tomar cuidado defensivamente e, claro, tomara que ele seja também a favor da gente em relação aos pênaltis que serão marcados. É claro, obviamente, se forem, né, pessoal? Não teremos o VAR também nessa rodada, né? Lembrando que o VAR é apenas no quadrangular e a CBF disponibilizando árbitros da primeira divisão para apitar essa última rodada. Todos os jogos dessa última rodada serão às 17 horas do próximo sábado. Inclusive, o jogo do Remo contra o São José não irá ter transmissão gratuita no YouTube, tá? Você precisa ter o Nosso Futebol no canal fechado ou também assinando o aplicativo do DAZN. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês, tá? Agora. A ruim é que amanhã a gente não vai ter vídeo gravado aqui no canal, tá? Não teremos o vídeo gravado aqui no canal para falar sobre o Clube do Remo. Mas teremos o episódio especial do podcast do Chaves Remista, diretamente lá da rede Nova Belém de Comunicação, amanhã às 19 horas, pessoal. Justamente para falar sobre essa última rodada da Série C, sobre a expectativa aí em cima dos adversários que o Remo tem aí em busca dessa vaga ao G8. E eu vou estar com alguns convidados batendo esse papo. E, claro, quero a participação de todos vocês para a gente resenhar sobre essa última e decisiva rodada da Série C para o Leão Azul paraense. Beleza? Mais uma vez, eu peço muito encarecidamente o like de vocês, que vocês comentem os assuntos desse vídeo, que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto. Valeu!